Oi! Aqui nessa aula, nós vamos entrelaçar o conhecimento da aula anterior do que é estética com a estética na educação. Uma vez, ao falarmos de estética, nós vamos defini-la como a arte da sensibilidade, do imaginário, dos discursos que procuram valorizar o conhecimento do sensível e a aprendizagem através das experiências. Lá na BNCC, muda-se a lógica do currículo, que se estruturava em conteúdos prévios para as experiências. As experiências devem ser encaradas à luz dessa normativa como janelas e não como muros. Porém, se contrapõe ao conhecimento do que é racional, do que é certo e errado, do concreto, do ordinário, sem espaço nenhum para a arte da subjetividade. Então, a história da razão acompanhava um movimento linear, progressivo. A escola, por sua vez, acompanhou a história da razão. E quando a gente vem para repensar a história da estética na escola, a gente vem para ir trilhar um caminho de rupturas, de transgressão. Mas não devemos ser rebeldes sem causa, ou melhor, rebeldes sem embasamento, mas sermos professores transgressores, incansáveis em busca de uma educação significativa de qualidade. Mas aqui eu vou falar sobre educação estética e como essa dimensão, a dimensão estética, relaciona com a educação na medida que, através delas, são ativadas a aprendizagem. Diferente das outras etapas de ensino, a educação infantil tem na sua especificidade curricular apoiada na vida cotidiana, ou seja, coloca como ponto de partida as experiências infantis contextualizadas e apoiada na vida cotidiana para que haja, então, a aprendizagem. Porém, nós vamos romper barreiras do adulto como centro do processo educativo e deixando, então, que as crianças, que o nosso currículo seja centrado nas crianças. Aqui nós vamos falar um pouco sobre as experiências estéticas na educação. Vamos pensar um pouquinho no conceito de experiências. De acordo com o dicionário online, experiência vem do verbo experienciar, está relacionado com o conhecimento ou aprendizagem obtido através de prática ou da vivência. Vamos explorar um pouquinho mais esse conceito, tá? Muitos professores falam assim: mas toda experiência é válida, ou seja, toda experiência é significativa. Vamos pensar sobre experiência? Agora eu vou segurar na mão do nosso professor Jorge Larossa, professor de Filosofia da Educação na Universidade de Barcelona. Eu gostaria de ler um trecho na íntegra para vocês de um artigo que eu vou deixar aqui embaixo nessa aula. Ele diz o seguinte: a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, não o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dizer-se-ia que tudo o que se passa está organizado para que nada nos aconteça. Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. Helena continua. Em primeiro lugar, pelo excesso de informação. A informação não é experiência. E mais, a informação não deixa lugar para a experiência. Ela é quase o contrário da experiência, é quase uma anti-experiência. Como professores de infância, precisamos ter bem claro na nossa mente que vivência, experiência e informação são coisas bem diferentes. Vamos ver esses conceitos e considerar algumas reflexões para auxiliar na nossa compreensão e identificar as diferenças. Para começar a diferenciar, vamos pensar. A experiência é sempre individual, mas a vivência ela pode ser coletiva. E a informação são dados que podem ser processados. Um grupo de pessoas pode ter a mesma vivência, ter a mesma informação, mas cada um pode ter experiências completamente diferentes. Como, por exemplo, assistir um filme no cinema. Entender seu enredo é uma vivência coletiva. Já os sentidos dados ao filme e as sensações vividas enquanto você assistia fazem parte da experiência. A vivência ela é cognitiva, já a experiência ela é psicológica. Agora vamos passar lá para a escola. Por exemplo, eu posso saber exatamente quais serão as camadas de linguagem gráfica que a criança precisa passar, que ela passa, né? Eu posso propor um desenho de observação. Mas assim que a vivência começar, é a experiência vivida pela criança que irá dizer aonde ela vai dar,
e se essa vivência vai ser transformada ou não em experiência estética. A experiência não é algo que se faz, é algo que nos atravessa. Nós, professores de infância, sabendo disso tudo agora, como nós vamos atuar na nossa sala? Nós vamos produzir possibilidades de vivências através de ambientes, do espaço, dos materiais, para que as crianças sejam atravessadas pelas experiências estéticas. Está dando sentido para vocês? Então, na educação infantil se faz diferente das outras etapas. A gente precisa compreender e ter um olhar para as necessidades e as especificidades das infâncias. Não tem como a gente estudar educação estética na educação infantil e não mencionar as experiências de Reggio Emília. Há mais de 50 anos, constituíram-se referência mundial e inspiração para vários professores. E aqui também nós vamos nos inspirar nela. A abordagem de Reggio Emília combina princípios como protagonismo infantil, pedagogia da escuta, pensamento crítico, arte e documentação. Então, Weck escreveu o seguinte: se a estética promove a sensibilidade e é a habilidade de conectar as coisas em vez de separá-la uma das outras, e se a aprendizagem acontece por meio dessas novas conexões entre diversos elementos, então a estética pode ser um ativador para a aprendizagem. Então, ela ilustra para a gente que a educação estética é como se fosse um fio condutor que une as coisas. Então, pedindo gentileza para Weck, vou fazer uma analogia. A gente tem, então, nós, um sujeito estético, representado através de uma lâmpada. Eu, você, as crianças. Nós temos a energia através do conhecimento, das informações que passam, as vivências que passam, e vai estar conectado na energia, né? É o fio condutor que liga as vivências ao sujeito estético. Então, a experiência estética é o fio condutor que vai gerar para a gente energia. Então, com a experiência de Reggio Emília, vamos olhar então para a educação brasileira, para a nossa cultura. Vamos fazer algumas perguntas. Por que é tão comum que as crianças façam as mesmas coisas ao mesmo tempo? Por que nós temos que ensinar o pontilhado? Por que nós temos que ensinar as cores? Porque se tem a explicação verbal das atividades e das propostas. Porque a educação infantil ela é vista como um preparatório para o fundamental. Se a gente reflete nesses porquês, a gente está tendo uma reflexão estética sobre a educação. Agora, se a gente não buscar a coerência docente, vamos nos desconectando. E, de uma vez por todas, a gente deixa a engrenagem da aprendizagem significativa e vamos virando conteudista. Sem vivência, sem experiência e só com as informações. Até que ponto estamos conectados no nosso fazer, o nosso dizer, o nosso pensar e o nosso sentir? Temos um problema muito grave na escola hoje, que é a falta de tempo. Falta de tempo para pensar, para refletir. Tudo na escola tem que ser com pressa. Estão roubando o nosso tempo, o tempo das crianças, o tempo da nossa autoria docente. A urgência de soluções concretas afasta a reflexão, afasta a reflexão estética. E aí a gente precisa pensar que a nossa prática nunca é neutra. Ela está sempre voltada e adornada por uma ideologia. A forma e o conteúdo estão conectados a uma prática, a mais banal que seja, ela está conectada a uma ideologia. Então, a possibilidade de refletir de maneira estética te dá liberdade. Mas estão roubando a nossa liberdade. E não podemos permitir que intrusos na nossa ação profissional se apoderem do tempo irrecuperável das nossas crianças. O que está em jogo, numa falta de educação estética na educação infantil, é a felicidade das nossas crianças. O direito delas de uma educação significativa e a nossa liberdade docente. Dentro desse curso Estética na Educação Infantil, nas aulas, eu estou te dando informações, te proporcionando vivências para que você tenha experiências estéticas.
E a sua formação estética vai te conectar com a sua coerência profissional. E é a coerência que nos faz professores melhores. Vamos refletir, então, como é que as paredes da nossa sala demonstram as nossas concepções e coerência? Até a próxima aula.